Vê aqui a classificação do campeonato. Lá embaixo. O São Paulo não está entre os principais times. O São Paulo se classificou para a Libertadores do ano passado. Nessa parada, o São Paulo tem 12 pontos ganhos, ocupa a 14ª posição. O Internacional, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 11 pontos ganhos. Então, o São Paulo está a 1 ponto atrás, à frente dessa zona do rebaixamento. E é tudo culpa do Zubeldia? Kleber, eu acho assim, ó. O Zubeldia tem muita culpa no cartório, porque a ideia de jogo dele sempre é reativa pra caramba. O São Paulo tem muitos desfalques, mas a hora de trocar, se for trocar, tem que ser agora. Porque tem essa parada. Agora eu te pergunto, que treinador que tem no mercado aí? Você ouviu o papo de que a diretoria do Fortaleza está se reunindo para saber se continua ou não? Eu achei que não havia dúvida. Hoje o noticiário é de que pode ser que o Vojvoda não continue no Fortaleza. É porque seria dele, a decisão dele, Vojvoda também. De ele ter entendido, parece que, né, que não é só do Vojvoda, pelo que eu li, né? não consegue tirar mais o que... Se for mudar, tem que mudar agora Kleber. também. Mas sabe uma coisa que me incomoda um pouco no São Paulo desde o ano passado? São Paulo, no passado, classificou para a Libertadores e jogou o Brasileirão numa apatia, numa falta de competitividade. E muitas vezes eu vejo isso no São Paulo, agora no Brasileirão também. Engraçado que mas na se Libertadores... classificou na Libertadores, né? Sim, sim. Segunda melhor campanha, né? Engraçado que na Libertadores não, mas no Brasileirão... No jogo contra o Vasco, o São Paulo jogou de forma terrível. E na coletiva o Zubeldia falou, respondendo a sua pergunta, eu sou culpado por esse jogo ruim do São Paulo. Ele assumiu a culpa no jogo contra o Vasco, que foi um jogo... Mas explicou por quê? Explicou pelas escolhas que ele fez, pela forma como ele colocou para jogar. O que eu quero dizer, Salve, assim, evidentemente que em todo jogo, você já fez jogo que você foi responsável pela vitória e um grande culpado por derrota. Culpado sim. E teve, sei lá você teve um pênalti, não fez o gol, perdeu. Você já fez jogo que você foi o craque do jogo, pediu até para ser expulso, e teve jogo que você não jogou bem. Né? Difícil, não Difícil. Estou pensando quando você era dente de leite. Dente de leite. Como assim? Acho que nem Me lembro dessa Acho que antes até de ter dentinho, você era bem velhinha. Não, ela foi lá, como é que é? Não tá na Bi, né? Não tá na Bi, eu joguei muito. Não tem nem o Tanabi, ele jogou. Pra você sair do Tanabi pra ir pro Guarani, você tem que jogar muito. O que eu quero dizer, Salve, é que assim, ele pode chegar e falar assim, hoje eu escolhi mal e tal. A minha pergunta para vocês é, o São Paulo tem mais chance de melhorar com o trabalho que está sendo feito ou sem o técnico que está no comando? Eu acho que tem que trocar. O trabalho dele não é bom. Não é questão de falar de um jogo aqui, outro jogo ali. Faz tempo que o São Paulo não joga bem. Procura aí, puxa, faz uma pesquisa do último grande jogo que o São Paulo fez. Você está naquela que a frase feita nossa de jornalistas, não tem mais o que tirar do time. Sim, eu acho que não ele consegue mais tirar nada do time. Ele não está conseguindo fazer o time melhorar. Eu acho que ele tem razão quando ele fala dos desfalques. Mas mesmo sem os desfalques, o time do São Paulo, sem os principais jogadores, o time do São Paulo tinha que estar jogando mais do que está jogando. Eu acho que aí é uma responsabilidade dele. Porque você não vê evolução. E teve tempo para treinar, parou aqui, parou ali. Porque teve a parada, né? 11 dias ele teve. O Edilson sempre foi um atacante que vai para cima, e como comentarista também. Nem sempre, viu? Porque eu joguei de meia também, né? Não, eu Comecei tô de dizendo, meia no Palmeiras, né? estilo de ir para cima. Sim. É porque o Dodô tá começando a se soltar agora, entendeu? O Dodô que tá virando agora um comentarista que dá voadora. Né? Porque a minha pergunta... Não, eu quero que vocês juntem a análise que vocês fazem de futebol com a carreira de vocês e saber como é que repercute num elenco que agora está afastado, está de férias. A história de que a culpa é do treinador, se não é muito confortável para o jogador de futebol, ou se hoje em dia é isso mesmo. O jogador fica lá na dele e o técnico é que tem que pagar o pato. Hoje em dia, né, com essas coisas, com esses contratos que os jogadores têm hoje, de 3, 4, 5 anos, porque na nossa época, Kleber, a gente tinha que jogar bem um ano para ganhar uma teteazinha a mais no ano seguinte, era um pouquinho mais. Hoje o jogador tem contrato de 4, 5, 3 anos, então ele sabe que, independente de qualquer coisa, vai acabar sobrando para o treinador, porque hoje nenhum treinador fica 3, 4 anos, são poucos. Mas isso deixa o jogador numa zona de Deixa. conforto, como Lógico, diz o Bernardinho? Lógico, porque se o treinador não coloca fulano para jogar, ele fala, ele não me colocou, daqui a pouco vai chegar um que vai olhar para mim, eu vou ficar aqui de boa, sem problema nenhum, vou treinar, vou estar aqui, mas não vou me dedicar como, Entendi.
Porque eu tenho um contrato de 3 anos. Aquilo ali me protege. Eu não estou falando isso. Eu acho que o São Paulo, na minha modesta... Não precisa nem ser consciente. Na minha modesta opinião, quando você pega um treinador que não tem uma maneira de jogar constante, e ele já tem um tempo no São Paulo. O São Paulo já era para ter um padrão de jogo, uma maneira de jogar. E eu não vejo isso no São Paulo. Eu vejo, às vezes, um time um pouco bagunçado dentro de campo. E isso faz com que fique essa dúvida se ele é um bom treinador ou não. Dodô, para acabar, você conhece o São Paulo e tem visto o time. Você acha que quando essa notícia do Nicola não nasce do nada, evidente? Eu acho que não. O São Paulo tem jogado muito mal. O São Paulo teve um tempo agora para se apresentar melhor. Contra o Vasco ficou assim muito... A disparidade foi muito grande de intensidade, de volume de jogo, de tudo. E o Vasco vinha muito mal no campeonato. Eu acho que a hora de trocar tem que ser agora, eu também trocaria. Mas a questão é... Quem? Essa é a grande causa que o São Paulo tem que pensar muito bem. Paloma Totti viu muito de perto um time que estava para ficar quase um mês no sufoco e saiu de Fortaleza sorrindo. Você vê como uma vitória dá um respiro, né? No São Paulo foi isso, às vezes tapa o sol com a peneira. Vai tentar contar para vocês de forma bastante resumida os próximos passos e o que deve acontecer nas próximas horas. Vocês estiveram acompanhando aqui as nossas informações, né, que Zubeldia não seria demitido pela direção do São Paulo. Já era algo determinado após o jogo contra o Vasco, muita pressão interna e externa, mas era algo bancado. Zubeldia, então, ficaria no cargo a depender da direção do São Paulo. E aí tem dois lados nisso, pra gente trazer para vocês. Primeiro, a convicção, assim, já não era tão convicção, mas o São Paulo entendia que naquele momento não teria dinheiro para pagar a multa de 3 milhões de reais e também havia esse entendimento de que as ausências do time interferiam bastante nesse resultado. Então, eles tinham, né, um entendimento interno de que o Zubeldia ele seria um nome que seria alavancado para o próximo semestre com as voltas de Lucas, Oscar, Caleri e tantos outros aí que a gente pode mencionar. Mas as coisas mudam a partir do ponto que parte do Zubeldia a saída. E aí o Hernan trouxe a informação ontem, que a gente pode também aprofundar, de que ele já pediu demissão em outras ocasiões quando ele tinha muita pressão, por exemplo, após o Campeonato Paulista. Então, é algo que já era pensado. Nessa manhã, o Zubeldia deve oficializar o seu pedido de saída do São Paulo, que será acatado pela direção. Até esse pedido, ele já foi sinalizado pelo técnico após o jogo contra o Vasco. Ele saiu muito baqueado, acho que é só ver a própria entrevista coletiva que ele está bastante baqueado, ele está bastante triste com a situação. E ainda naquela noite ele já tinha deixado o cargo à disposição. Eles saíram de férias, e aí isso é algo, né, que era já previsto, já estava na lei, não é que as férias vieram pelo resultado ou não, mas voltam apenas dia 26. Mas havia aquele sentimento na direção de que amanhã é um novo dia, né? Então era um papo de que o Zubeldia de fato estava de cabeça quente, pediu aí então as contas, entre aspas, deixou o cargo à disposição, mas que amanhã seria um novo dia e que o São Paulo conseguiria reverter essa situação. A carta da torcida organizada e independente, ela chega em todo mundo, a gente sabe muito bem. E a carta falando que a torcida estava contra, já que não teria base para segurar esse trabalho, também tem o seu peso nessa história. Então, nas últimas horas, ganhou força a saída por parte do próprio técnico. Ainda vai rolar este papo, mas tem todo mundo internamente a certeza de que hoje o Zubeldia pede para sair e isso interfere na multa rescisória que a gente havia mencionado. Então, São Paulo não vai mandar embora, mas caso ele peça para sair, aí vão costurar um novo acordo que ou não pagam essa multa de, 3 milhões, ou pagam, mas pagam 1 milhão, valor parcelado, conseguem fazer esse acordo amigável com o Zubeldia, é o que deve acontecer hoje, né? Então a gente aguarda maiores informações, mas ainda hoje o São Paulo deve oficializar a saída do técnico argentino. A gente vai comentar muito nas lives aqui do AT, mas eu já adianto que eu acho um ato de bastante hombridade ele pedir o boneco, ele entende que não pode mais entregar nada. Tem muito cara que senta no contrato, que espera a direção tomar uma atitude para ganhar a multa. Acho que ele lê nessa situação, ele entender que a permanência dele vai ser ruim para ele, para a sequência da carreira e também para os jogadores. Acho que é um ato de bastante hombridade e eu não tenho nenhum motivo, sabe muito bem os porquês, né, de
ter uma admiração pelo lado pessoal do Zubeldia por tudo que aconteceu, claro, nesse ciclo dele, né, enquanto técnico do São Paulo, mas eu acho essa uma atitude bastante bacana, mas a gente vai comentar durante as lives aqui no Arquibancada Tricolor. O fato é que hoje deve encerrar o ciclo Zubeldia e São Paulo Futebol Clube. E aí, para a gente pontuar então os próximos passos, a primeira opção do São Paulo é Hernan Crespo, velho conhecido, campeão paulista em 2021, que está livre no mercado após a sua passagem pelo futebol das Arábias, né? E aí, vale a gente mencionar também, porque a forma que ele saiu do São Paulo não foi tão bacana. Ele saiu bastante chateado por uma série de situações, mas a gente sabe, futebol, eu aprendo cada dia mais, né, que o ego muitas vezes ele vem abaixo do dinheiro, né, então ele vem abaixo dessa exposição. E eu não acho que o Crespo ele seja um cara ressentido a ponto de não aceitar esse novo desafio, caso ele seja convocado mais uma vez para ser técnico do São Paulo, por óbvio, tendo uma oferta financeira boa para ele, para sua comissão. Mas é o primeiro alvo que o São Paulo deve fazer contato ainda nessa tarde, devem contatar o Crespo para tentar ser o novo técnico, e aí, não dando certo, eles têm outras opções que a gente vai tentar destrinchar para vocês por aqui. Mas Crespo é o alvo A, é o alvo número 1 do São Paulo para essa sequência da temporada na comissão técnica. Hernan Crespo, portanto, pode ser o novo técnico do São Paulo, a gente vai trazer para vocês. Vale lembrar que a comissão inteira do Zubeldia ganhava 1 milhão por mês. É um salário considerado baixo nos moldes futebol brasileiro hoje. Então o Crespo, digamos que ele peça 2 milhões por mês, peça salário acima, vai ser algo ponderado pelo São Paulo, mas neste momento, pelo que eu conversei com pessoas importantes também, eles querem fazer esse esforço financeiro para trazer um técnico para segurar a temporada. Não vai vir, obviamente, Jorge Jesus, nomes que ganham 3, 4 milhões por mês, mas um nome que, enfim, ganhe 1,5, 2, eles podem forçar um pouco, esticar um pouco mais a corda para fazer essa contratação. É o desejo, pelo menos, da gestão do São Paulo neste momento. A gente aguarda essa segunda-feira maiores informações para vocês aqui também no Arquibancada Tricolor. É isso, pessoal. A gente vai ter live hoje às 11 horas da manhã, também em caso de queda, live às 5h30 e o cast às 7h30 da noite. Deixe o seu like, se inscreva no Arquibancada Tricolor e a gente aguarda maiores informações ainda nesta tarde, noite, dia como um todo. Vamos ver o que nos reserva o São Paulo Futebol Clube neste momento. Lembrando que este vídeo é um oferecimento Outlet 360, essa jaqueta inclusive é de lá, nossos parceiros, link na bio deste vídeo, cupom ARC15 para 15% off na Outlet 360. Muito obrigado pela parceria da Outlet sempre conosco e, claro, pela sua audiência. Eu entro de férias amanhã, entraria, né? Porque eu vou viajar, tá tudo comprado para eu sair de férias com a patroa, mas essa situação do técnico calhou de ser hoje, né? Então eu, enfim, viajo essa madrugada, 1 da manhã de terça-feira, de amanhã, mas tem essa situação toda, então eu sigo aqui pra gente tentar atualizar vocês com menos frequência, é verdade, mas vou tentar via Twitter, principalmente, @OGabrielSá, informar tudo para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Voltando pra terra e saindo do Mundial, tem notícia quente chegando, Arnaldo Ribeiro. E é no São Paulo Futebol Clube. Contratou quem? Lionel Ao que Messi. parece, Zubeldia vai mesmo dar linha na pipa, como dizem, sair. E quem deve chegar, Arnaldo? Quais as informações? Flávio Costa. Vamos lá, para contar rapidamente Mas eu sou o ar da terra. Não, essa é boa, conta aí, Arnaldo. Rapidamente. Né? Após o jogo de quinta-feira, aquele desastre contra o Vasco. Por que desastre? O Vasco é o Vasco. Sim, mas a atuação do São Paulo foi um desastre. E uma atuação do time que deixou o técnico até pela primeira vez baqueado. Literalmente, dava para ver na beira do campo da coletiva. Ele pediu demissão, ofereceu o cara. Pediu demissão? E a questão, isso vem desde quinta-feira. Nós estamos na segunda, né? Sim. Só que as coisas no São Paulo, com essa direção, acontecem dessa forma. Quatro paredes. O Zubeldia, de certa forma, ele, com essa atitude, ele facilitou um pouco resolveu o problema. A tarefa. Por quê? A direção do São Paulo
Primeiro, não tem envergadura moral para demiti-lo. Segundo, não tem dinheiro para demiti-lo. Terceiro, tem poucas opções para substituí-lo. E de lá para cá, essa situação toda, hoje, depois, passado o final de semana, conversas para lá, conversas para cá, a grande probabilidade é que o Hernan Crespo volte a dirigir o São Paulo. Que é um belo técnico. Onde está o Crespo? Ele está sem clube, né? Ele está disponível. O último trabalho dele foi no Catar, ele saiu ano passado, ganhou a Champions Asiática. Ele talvez estivesse aí no Mundial, aí, entendeu? Entendeu? Mas, vamos lá. Para contratar, trazer de volta o Crespo, primeiro, essa direção do São Paulo tem que resolver com o Crespo pendências. Por quê? Quando demitiu o Crespo, evidente, né? Quando demitiu, é evidente. O primeiro técnico dessa gestão foi o Crespo, no lugar do Diniz. Quanto tempo atrás do Crespo foi técnico? 2021 ele foi técnico. 4 anos. O Crespo foi demitido por essa turma aí. Exato. Com o detalhe, né? Ele dirige o time até o início do retorno da torcida aos campos pós-pandemia. Ele não chegou a dirigir o São Paulo com torcida, né? E aí, quando demite o Crespo para trazer o Rogério Ceni, acerta o São Paulo o pagamento da multa do Crespo. E não paga. E paga as 2 primeiras parcelas. Depois a gente vê. Depois a gente vê. O caso foi até a FIFA. O empresário do Crespo foi a FIFA. Então, nomes no mercado não tinha. Eu acho que a tentativa com o Crespo, a possível volta do Crespo, é uma tentativa de reconectar a torcida. Pagar o atrasado e vamos ver o que acontece. Não, pagar o atrasado e reconectar a torcida, porque de fato a torcida estava dividida com o Zubeldia, bastante divisão. E o Crespo saiu numa boa? Junto à torcida? Sim, né? Professor Crespo. Mas também porque não tinha torcida, né? Era a volta das redes sociais, essa coisa de redes sociais, tinha muita gente descendo o pau nele. Então, mas assim, né, Tirone, tem uma ocasião simbólica. O primeiro jogo do Rogério Ceni com torcida, a torcida grita Crespo e não grita Rogério Ceni. Porque a torcida do São Paulo entendeu que foi uma injustiça. O cara ganhou lá o Paulista em cima do Palmeiras do Abel, que era, né, tirou o time da fila à época. Então ele é pelo torcedor ele é bem quisto, né? Agora pelos jogadores não é que ele não seja bem quisto. O jogador, o elenco não mudou muito bastante. Tem poucos remanescentes, né? Tem o Luciano, tem o Luan, que aliás era titular do Crespo lá atrás. São poucos. Mas o que eu digo é o seguinte, o Zubeldia não está saindo pela falta de relação. Eu acho difícil um técnico do São Paulo ter a relação que o Zubeldia tem com os jogadores dele, né? Então, embora o Crespo seja um cara de fácil... Os jogadores gostam dele, né? E é um outro tipo de postura. De argentino. É um argentino mais aristocrata, visceral. E o Crespo é uma... gravata. Sim, estabelece distância. Não que o Crespo como jogador não fosse visceral, né? Ele era um jogador, mas como técnico ele é mais europeu do que a formação mais europeia do que a argentina. A gente precisa ir pro intervalo, mas... desculpa, Juca. Mas o Danilo tinha chamado... Fala, Danilo. É muito rápido, porque o Arnaldo falou agora do nome do Crespo e me chamou a atenção porque o Crespo estava terça-feira em São Paulo. Estava lá na Neoquímica para o jogo Brasil e Paraguai. E o Crespo estava em um dos camarotes. Eu achei estranho, eu falei, nossa, o que o Crespo está fazendo aqui, né? Bom, tá passeando, mas de repente já estava conversando com o pessoal de São Paulo. Por ali, então, Danilo, tem outro detalhe. Ele foi convidado... Ele nessa vacância aí depois do Catar, ele é representante de tal, ele foi convidado pela Inter de Milão para fazer parte teve história na Inter de Milão, para fazer parte dos ilustres que acompanham o time no Mundial e tal. Iria aos Estados Unidos, mas acho que não vai mais. Acho que vai ficar por aqui. Ou seja, ele estava no Brasil. Isso. Não vai para os Estados Unidos como convidado. Fica aí. Está tudo indo... Com a plaquinha compra o ouro, sabe exatamente. Muito bem. Ali quando o Hernan fala de que em outras oportunidades ele já tinha pensado nisso. Eu não sei se em outros clubes, eu acho que não, tá? Eu acho que no São Paulo ele já tinha pensado nisso, mas a diretoria segurou. Então agora de vez assim, o Zubeldia tá muito incomodado com a pressão, chateado, e a tendência é que ele saia de São Paulo. Bora lá. A diretoria, no modo geral, eles não pensam em demitir o Zubeldia, por isso que pra diretoria seria excelente isso. Seria uma decisão mais conjunta, né? Porque multa, porque não vê um treinador assim, já um nome no mercado, apesar de que o blog do São Paulo, que é outro portal, já noticiou que eles conversaram com treinadores hoje, provavelmente, e já devem ter algum nome ali, assim, já mais próximo, enfim.
Só que não era um objetivo da diretoria demitir agora. Essa notícia de que o Zubeldia quer sair, ela vem junto com um posicionamento forte do Baby, né, que é o líder da torcida independente. Ele fez alguns posicionamentos, está aparecendo aí para vocês agora o posicionamento do Baby. E nesse posicionamento ele cobra muito forte aí a diretoria, membros da diretoria, cobra muito forte a estrutura também do CT de São Paulo, inclusive departamento médico, preparação física, e também cobra o Zubeldia. Deixa muito claro, Baby que foi um cara que também durante muito tempo defendeu, né, pediu calma com o Zubeldia, fala que é um dos anos mais difíceis da história de São Paulo. E, enfim, tá aí, apareceu pra vocês aí então essa publicação do Baby. E coincidentemente ou não, porque sabemos que a pressão da torcida organizada é muito grande quando começa dentro de um clube, hoje o panorama mudou, cara, o panorama mudou. A pressão do Baby veio forte já depois do jogo contra o Vasco, muito forte aliás, e agora a pressão foi gigantesca e o Zubeldia com certeza sentiu essa pressão. Além de sentir que ele não tá mais conseguindo extrair nada do time de São Paulo. Vimos, né, o último jogo contra o Vasco, uma vergonha, cara. Eu não lembro de 3 jogos bons do São Paulo no ano, tá? Eu não lembro de 3 jogos bons. Eu vou trazer uma lista com alguns nomes de treinadores também no próximo vídeo. Esse vídeo vai sair agora à noite, tá? Domingo. E amanhã de manhã, já vou gravar agora, mesma roupa até. Vou gravar um vídeo mostrando alguns nomes, né, no mercado, que eu sei que estão no mercado. Tem alguns que é sonho alto demais, mas se quisesse uma contratação de peso, assim... Eu acho que o treinador seria a contratação de peso de São Paulo. Quem sabe o Jorge Jesus, só que muito difícil. Alguns treinadores que saíram da Europa, difíceis. E tem nomes que aí também aí o negócio vai ser feio, né? Não duvidaria também o Hernan Crespo, não duvidaria. Tem vários nomes, tá? Eu vou trazer esse vídeo amanhã. Mas esse de hoje foi só pra falar. Zubeldia muito perto de deixar o São Paulo, galera. Muito perto. Eu queria até saber a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês são a favor ou contra. Eu já deixo aqui minha opinião de novo. Na minha opinião, é um cara que, pô, gosto do perfil, tudo, apesar de que esse negócio de cartão do Zubeldia encheu o saco, né? 34 cartões, ficando fora de jogo decisivo, na Libertadores já não vai estar, então encheu o saco. Chegou uma hora que o comportamento dele irritou. Só que é um cara que eu gosto do perfil, parece ser um cara de gente boa, mas isso não faz com que o cara faça um grande trabalho no São Paulo, né? E no São Paulo o trabalho não era bom, no meu ponto de vista, assim, nas Copas... eu até mesmo me enganei, né? O São Paulo tá sabendo jogar as Copas. Cara, o São Paulo pegou o time fraco do Paraguai, time fraco do Peru, time fraco da Argentina. Então não, cara, times que provavelmente, tá, brigariam na parte de baixo ali pra não cair no Brasileiro, cara, pra não cair. Quando o São Paulo pega time de Série A, Vasco, Mirassol, São Paulo só ganhou do Grêmio, que tava muito mal na época, mas muito mal, e ganhou também pênalti duvidoso ali no final, tudo, foi um jogo horrível. E do Santos também tomando pressão pra caramba. Então o São Paulo não conseguiu jogar nada contra time de Série A, cara, nada. Então se é pra mudar tem que ser agora, eu penso isso, tá bom? Tamo junto, amanhã de manhã tem vídeo também, tá? Mostrando alguns nomes de treinadores, vou trazer uma lista grande aqui e vai ser esse o vídeo de amanhã. Se você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.